Fala, visionários, como estão vocês? Vocês estão bem? Eu sou o Eldon e esse é o Reciprocast, um podcast criado para você que não gosta de atalhos, não gosta de esqueminhas, gosta de fazer a coisa dentro da sua devida legalidade. Gosta de pegar o seu carro e ao invés de entrar num corte de pedágio cheio de lamas e buracos, prefere pagar ali o que é necessário para continuar viajando em alta velocidade. E hoje, segunda-feira, vamos começar uma série visando mostrar para vocês o que cada função eletiva que vamos decidir agora em outubro faz. A maioria das pessoas não lembra nem quem votou na última eleição e 4 anos depois estamos praticamente do mesmo jeito que estávamos há 4 anos atrás. Se você parar para pensar de forma macro, talvez estejamos até pior. E se você pensar ainda num prazo maior de talvez 2 décadas, também estamos em uma situação ainda muito semelhante em que eu acho que a gente tem andado de lado igual caranguejo. E é por isso que é importante a gente ter informação, a gente ter conhecimento e a gente entender qual é a atribuição de cada cargo eletivo que nós vamos decidir. Faz parte da educação isso. E eu não me lembro de ter aprendido o que cada cargo político tem que fazer na escola. Infelizmente, não é interessante ensinar para todos quais são as verdadeiras atribuições de cada cargo desse que são eleitos para servirem ao povo, porque todo poder emana do povo e a gente nunca pode esquecer disso. Se você quer saber o que faz cada cargo que nós vamos eleger agora em outubro, já fica com a gente, se inscreve no canal. Esse vídeo está passando nos canais o Eldon 360 e Reciprocast. Não à toa, quanto mais pudermos compartilhar esse conteúdo, esse material, melhor, porque mais pessoas estarão conscientes e cientes da cidadania que elas vão precisar exercer e que é um direito de todos, individualmente, exercer. E você vai entender o porquê que eu estou falando isso no decorrer desse vídeo. Então, vamos embora? Pessoal, no vídeo de hoje, nós vamos pegar a visão, né? Aqui somos todos visionários, então nós vamos pegar a visão do cargo de deputado estadual. Tá? O que o deputado estadual faz, como ele é eleito, como é o processo legal, né, das atribuições que ele faz, e até como ele pode ser demitido, podemos dizer assim, numa linguagem mais clara, né? Mas na verdade se chama de cassação, né? Como ele pode ser cassado ou como ele teria que entregar o cargo caso ele tivesse algumas atividades extras, né? Vamos usar o português correto, beleza? E vai ser um papo bem bacana, tá? E eu quero deixar assim bem leve, não é algo que vai ser maçante nem nada, mas claro, é uma espécie de uma aula, então em alguns momentos eu vou precisar passar para vocês aqui, tá? Exatamente a ponta da regra, beleza? Então a gente vai comentando aqui, não vou me estender muito, tá? É como uma aula mesmo e eu acho que antigamente tinha-se essa aula nas escolas, lá na educação moral e cívica, né? Que eu não consegui chegar a pegar essa matéria. Se eu não me engano, só na primeira e na segunda série do segundo grau, né? Que hoje é ensino médio e tal, seria o segundo e o terceiro ano do ensino fundamental hoje, que eu vi alguma coisa, mas não chegou a entrar. Com certeza nesses pontos aqui a gente tinha, sei lá, 6 anos de idade. Então
não fazia muito sentido. Eu acredito que isso aqui seja muito mais uma matéria para o ensino médio, né? Porque aí você já tem ali, né, o seu pensamento um pouco mais aguçado, você já tem a ideia de raciocínio e tal, então você já consegue tomar decisões, até porque a gente começa a votar aos 16, né? Então a maioria das pessoas dá o seu primeiro voto ainda no ensino médio. E é importante que você saiba o motivo pelo qual você está elegendo alguém, né? Nas escolas, na grande maioria delas públicas, por exemplo, você elege o diretor da escola. Então você já meio que tem até, vamos dizer assim, na prática, um exemplo do processo que você vem ali a eleger alguém para desempenhar o papel, né, desempenhar funções de autoridade, né? Porque o diretor da escola, ele é uma autoridade ou ela é uma autoridade e isso já fica pelo menos na nossa mente a prática, mas o exercício do porquê a gente precisa escalar isso, né, para tamanho nacional e exigir que isso não é ensinado, né, que a gente precisa exigir dentro dos conselhos, dentro dos representantes, como que você pode, de fato, né, melhorar o seu país, melhorar as condições da nossa sociedade, justamente através do voto e depois cobrando o nosso candidato que foi eleito e passou a exercer aquela função, tá? Então, vamos começar com o deputado estadual, que tem como principais funções criar e alterar leis estaduais, como as diretrizes de saúde, educação e segurança pública, fiscalizar o uso do dinheiro público e as ações do governador, além de votar o orçamento do Estado. Eles atuam nas assembleias legislativas estaduais e representam os interesses da população daquela região, ou seja, daquele estado da federação, tá? Mais detalhadamente, o trabalho desses parlamentares é dividido em duas frentes principais. Legislar, ou seja, propor, discutir e votar projetos de lei, além de emendas à Constituição estadual. Eles também avaliam e votam propostas enviadas pelo próprio governo do Estado, pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público. A outra função principal do parlamentar é de fiscalizar, acompanhar as políticas públicas e o uso dos recursos arrecadados por meio de impostos. Eles analisam e julgam anualmente as contas prestadas pelo governador, podendo inclusive abrir comissões parlamentares de inquérito para investigar possíveis irregularidades. É importante destacar que a atuação do deputado estadual é restrita ao território do seu estado. Questões estritamente municipais, como tapa-buracos, iluminação pública, problemas em postos de saúde locais, são de responsabilidade das prefeituras e câmaras de vereadores. E aí, por que eu estou explicando isso dessa forma? Para você não confundir, quando você tem, por exemplo, que agora vai começar, né, as inaugurações de um monte de coisa e tal, na verdade até começou, mas vai vir deputado estadual, federal, senador, candidato a governador, inaugurar uma obra que é da prefeitura, tá? Muitas das vezes o recurso já veio todo da prefeitura mesmo. Existem diversos projetos que são feitos em conjunto, tá? Envolvendo as esferas municipal, estadual e federal, beleza? Mas não necessariamente você, nesse momento, teria que estar tendo aí inaugurações, porque a gente está com uma eleição aí. E a ideia da eleição não é trazer o que foi feito agora, nesse momento, né? Mas é o conjunto de ideias e propostas que serão levados na próxima legislatura, tá? Então, o que já foi feito, beleza, serve como prova social, mas não preponderantemente é o que será feito nos próximos 4 anos. A gente precisa analisar propostas, né? A gente precisa entender o que aquela pessoa quer defender.
Muitas pessoas pedem meu apoio político e tal, e cara, eu solicito somente uma proposta que é tão simples. É muito simples o que eu solicito, mas até hoje nenhum candidato que me pediu apoio teve coragem de querer enfrentar essa única coisa que eu peço. E aí fica difícil apoiar alguém, né? Porque se ele não tem coragem de colocar nas propostas dele que ele vai enfrentar um problema hoje que acaba infringindo, né, o direito de milhões de pessoas, fica difícil de conseguir apoiar alguém. E aí você está curioso para saber, né, o que é, e é óbvio que eu não vou falar nesse momento, mas se de repente você me vê apoiando alguém, será falando exatamente a única situação, o único projeto, a única demanda que eu quero que esse candidato coloque nas propostas dele, e que eu tenho certeza que se ele colocar essa, todas as outras virão de forma automática para beneficiar a população e a nossa sociedade. Tá? Então, pense em algo, trazendo aqui para o tema do meu livro, né, recíproco, algo que realmente devolve para toda a sociedade algo bom, e aí você exija isso da pessoa que você vai dar apoio e que você vai dar o seu voto. Beleza? Isso aí já vai ser, com certeza, algo que já vai começar a mudar a mentalidade das pessoas em relação a exatamente exercer o direito e o poder de você votar em alguém. Tá? Então, pense nisso. Pense em uma proposta apenas que você queira que o seu candidato leve para apreciação e brigue por aquela proposta para que você tenha ali, tome a decisão de apoiar esse candidato. Beleza? Então, pense nisso. E aí eu vou te fazer uma pergunta, tá? Estamos aqui perto já das eleições. E eu te pergunto, você lembra em quem você votou para deputado estadual há 4 anos atrás, na última eleição? Ele fez aquilo que ele prometeu fazer? Você analisou as propostas dele? Conseguiu acompanhar dentro da Assembleia Legislativa do seu estado se ele colocou aquelas propostas para votação? Se ele colocou aquelas propostas para serem encaminhadas dentro da Assembleia Legislativa? Porque existe um pouco de inteligência até, né, na relação em como que uma proposta pode virar uma lei lá na frente. Então, não é simplesmente colocar para votação, ela vai passar por diversas instâncias da Assembleia Legislativa até que ela chegue ao ponto de ser votada e depois de ser aprovada e sancionada. Então, é óbvio que não é tão simples, mas propostas que venham ali a bater muito de frente com o sistema, a gente sabe que vai demorar para sair. Mas se não tiver pelo menos algumas pessoas tentando colocar, né, propostas de lei ali, projetos de lei para que elas tramitem nas casas, a gente nunca vai chegar ao mínimo tentar analisar essas propostas, tá? E aí, eu tenho uma notícia triste para você, porque mesmo que você lembre em quem você votou há 4 anos atrás, na verdade isso pouco importa, porque no final você não vota diretamente em um candidato, mas sim no partido. Os mais votados recebem até o seu voto, tá? Só que isso vai até um determinado número. A partir dali, boa parte desses votos começam a entrar em efeito cascata, ajudando outros candidatos que tiveram a votação menor a serem eleitos. E isso é algo que acaba sendo até um pouco confuso, tá? E aí eu vou tentar explicar para vocês aqui, mas é complicado, tá? Então,
De fato, como é eleito um deputado? Deputados são eleitos pelo sistema proporcional, tá? Isso significa que o voto em determinado candidato a deputado contribui para os demais candidatos a deputado do mesmo partido ou um gato novo que fizeram agora, federação. Nas eleições majoritárias, o candidato é eleito por aqueles que têm um maior número de votos, tá? Então, por exemplo, esse ano, para você eleger o presidente da República, senadores e governadores, além de prefeitos daqui a 2 anos, você tem um voto direto, beleza? Então, o seu voto conta como um voto para aquele candidato. Fechou? Para deputados, tanto estadual quanto federal, existe um negócio chamado de coeficiente eleitoral. Beleza? Daqui a 2 anos, vereadores também. E esse sistema proporcional, ele acaba sendo meio confuso, porque você vê, sendo eleito, candidatos que tinham poucos votos, em detrimento de candidatos que tinham muitos votos. Mas, às vezes, eles estavam numa legenda maior e a quantidade de deputados daquela legenda acabou sendo cumprida e ele ficou de fora, mesmo tendo uma quantidade grande de votos, tá? Então, como é que funciona esse sistema? A lógica dele é que cada partido elege um número de candidatos a deputado proporcional ao número total de votos que recebeu em todos os seus candidatos a deputado, além dos votos na própria legenda. Se você não sabe, você pode ir lá e votar somente no número do partido, tá? Mesmo para deputado, estadual, federal, se eu não me engano até para senador, tá? Você pode ir lá e votar no partido. Essa ideia é chamada de coeficiente eleitoral. Vamos tentar entender aqui. Considerando que um determinado estado tem 10 vagas na Câmara dos Deputados, tá? E o total de votos válidos foi de 100 mil. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os votos válidos, tá? Isso significa que cada lugar, cada cadeira naquela Assembleia vai custar 10 mil votos, porque são 100 mil votos válidos, beleza? Independente da quantidade de pessoas que tiverem naquele estado. Tem 200 mil pessoas, mas só tivemos 100 mil votos válidos, beleza? Ou seja, 100 mil votos que foram escolhidos para um determinado candidato ou partido, tá? Então, são 100 mil votos válidos, 10 vagas, 10 mil votos, beleza? Já vou deixar um adendo aqui que os votos em branco e nulos, eles não influenciam no resultado direto da eleição, tá? Então, eles não são considerados votos válidos, beleza? Daqui a pouco a gente vai discutir sobre eles e eu vou lançar uma situação bacana aqui para você que vota branco, para você que vota nulo, e é importante que você continue com a gente aqui, porque talvez seja melhor até você viajar e não votar. Mas você ir lá e votar branco e nulo, a gente daqui a pouco fala sobre isso, tá? Para a gente não perder aqui o fio da meada aqui. Os votos em brancos e nulos não influenciam, beleza? Daqui a pouco a gente volta neles, mas vou dizer para você que eles diminuem os votos considerados válidos, assim como eu expliquei. Então, o coeficiente eleitoral é calculado pelo seguinte. Nessa situação, nós temos 100 mil votos válidos, dividido por 10 lugares na Câmara, são 10 mil votos o coeficiente eleitoral do Estado. Ou seja, o número de votos de cada partido dividido pelo coeficiente eleitoral indica quantas vagas cada partido tem direito, desprezada a fração. Esse número é chamado de coeficiente partidário, beleza? Então, por exemplo, se o partido X teve 26 mil votos, nesse caso que a gente colocou aqui, ele tem direito a 2 vagas, tá? Ou seja, ele completou 10 mil votos em 2 vagas, beleza? Isso se tira ali do cálculo 26 mil votos dividido por 10 mil igual a 2,6, tá bom? A partir dessa eleição, os partidos poderão se unir em federações
Por que essa ideia? Você viu que nesse caso aqui, esse partido tinha 26 mil votos? Então ele sozinho, ele conseguiu botar 2 vagas, só que ele perdeu 6 mil votos, que voltaram para a mesa lá para entrar num cálculo que fica depois em relação às sobras. Os partidos agora se unindo em federações, você diminui um pouco, tá? Essas perdas. Porque, por exemplo, se esse partido teve 26 mil votos e ele tem uma federação com outro partido que teve 5 mil votos, ele consegue eleger mais uma cadeira. E aí perderia apenas 1.000 votos. Beleza? Então veja que o cálculo é sempre feito para beneficiar, tá? Então eles vão alterando ali a regra para beneficiar. Só que na minha visão tinha que ser voto direto. É muito mais simples de você conferir, é muito mais simples de você votar, né? E você sabe realmente ali na hora da apuração quem foram os mais votados e ponto. São os eleitos. Ah, mas aí você não está dando chance de um partido pequeno poder eleger alguém. Mano, se torne grande primeiro. Eleja 1, 2, 3, sucessivamente vai aumentando o tamanho. É porque dessa necessidade de colocar alguém que não tenha representatividade. Aí você pega um partido teoricamente pequeno, igual já aconteceu há pouco tempo, e aí você coloca pessoas fortes lá, e aí essa pessoa forte consegue colocar ali mais 3, 4 vagas dentro do coeficiente partidário, e aí entra um monte de desconhecido lá, entendeu? Um monte de gente que a gente nem sabe quem é, nem qual é a proposta dele, nem nada. Então, assim, é complicada essa situação, tá? Mas, de qualquer forma, eles encontraram ali uma condição de diminuir essas sobras em si, que acabariam sendo distribuídos para candidatos ali, para partidos menores, beleza? Então, hoje o partido pequeno ele tem que se unir com a federação para conseguir ali, de repente, eleger algum candidato, né, dentro da importância que ele tiver ali. Às vezes ele vai ficar por fora por causa de 200 votos, até de um voto dentro do coeficiente, e aí se ele está na federação ele consegue, né, eleger ali aquele candidato que ficaria de fora. Então, também por outro lado, dentro da regra que a gente tem hoje, acaba sendo justo até ali, porque aí você vai conseguir também colocar um candidato a mais ali dentro da federação, e talvez seja ali um ponto que a gente já começou a perceber que talvez a gente já tenha partidos demais e que podemos até começar aí não digo para a gente ter 2 partidos, mas talvez ali 15 partidos já seria ali uma quantidade já bem representativa já para o país, né? Diminuindo essa quantidade enorme que a gente tem aí e possibilidade de se lançar novas, né? Eu acho que a eficiência está exatamente em ter uma quantidade que seja relativa a você ter escolhas distintas, mas que também você não se perca tendo que analisar demais. Isso a gente traz lá no mercado de ativos, né, de ações e tal, quando você vai analisar a empresa. Se você tem uma carteira ali que tenha, por exemplo, mais do que, sei lá, 12 ações, por exemplo, já fica difícil de você sozinho analisar todas essas empresas, tá? Até 12 ações você pode distribuir ali e analisar uma empresa a cada mês. Tá saudável ainda, entendeu? E aí você vai verificando ali se faz sentido, né? Uma vez no mês você pega uma empresa, analisa ali de forma bem eficiente aquela empresa em si, estuda, entende o que ela faz direitinho, entende como que estão suas contas e tal. Um mês é suficiente para você conseguir analisar isso. E a partir do tempo você já vai diminuindo isso, e aí você, ao invés de pegar novas empresas, você consegue entender e aí você analisa outras empresas para ver se faz sentido você continuar sócio da que você está ou mudar. E aí por que eu estou falando isso? Porque a cada 4 anos você tem esse poder, né? E se você tem muitas opções, mais do que 15, né, que já estou até extrapolando aqui do que, por exemplo, eu considero como plausível numa carteira de ações,
você já tem muitas opções disponíveis e aí acaba se perdendo nisso, tá? Então, eu acho que as primeiras eleições elas têm que acontecer dentro dos próprios partidos em si, para que os mesmos apresentem opções que façam sentido para a população, né? E aí que tragam candidatos de qualidade, porque ainda existe isso, né? Com essa condição que colocaram hoje de você ter representatividade, que no final, na hora da eleição, a gente vê hoje, né, dentro do nosso Congresso, continua tendo desequilíbrio, né? E nessa condição, eles acabam sendo forçados a colocarem de candidatos ali que não têm a mínima chance nem de serem ouvidos, nem de aparecer. E não recebe nem um centavo do tal do fundo eleitoral. Porque já que existe um fundo eleitoral, ele deveria ser proporcional a todos os candidatos. Então, por exemplo, esse ano a gente tem eleição para presidente, para governador, para senador, 2 vagas para senadores, deputado estadual, deputado federal. Quando o TRE, no caso do deputado estadual, deferir a candidatura dos deputados estaduais, todo o valor do fundo partidário deveria ser distribuído de forma igualitária para todos os candidatos. Aí eu acho que seria difícil eles quererem colocar a quantidade de candidatos que eles colocam em cada partido, até mesmo para atender aí a legislação em relação à representatividade, né, de mulheres, de questão de etnia, de questão de raça, entre outras representatividades que são necessárias, mas que, da forma que é feita hoje, não altera em nada a questão da representatividade, porque os recursos continuam indo para aqueles que sempre estiveram lá. Então, não vai mudar nada. O que eu acho que a gente precisa ter é enxugar um pouco a quantidade de pessoas que estariam como candidatas, e aí sim você ter essa regra de representatividade, porque aí os partidos em si, eles seriam obrigados a fazer essa representação distribuída, né? Então não adianta nada você ter 1.000 candidatos num partido, mas na verdade você vai eleger ali 4, 5, 10 e os outros 990 estão ali só, na verdade, para encher linguiça. A realidade é essa, tá? Então, a representatividade seria muito melhor aproveitada, a regra que criaram, se nós tivéssemos também ali uma quantidade máxima de candidatos e que o fundo eleitoral fosse distribuído de forma igualitária para todos os candidatos, ou seja, o candidato X vai receber um valor do fundo partidário, assim como o candidato Y e o candidato Z. E soltem as crianças no pátio e vamos ver quem ganha, tá? É óbvio que a gente sabe que existem outras situações, que tem as doações e etc e tal, mas aí faz parte do jogo, tá? E aí cabe a você que está assistindo esse vídeo para entender como que funciona isso, decidir se você quer votar no candidato que é mais rico e que tenha boas propostas, ou no candidato que você está vendo que tem menos condições, que não está gastando tanto dinheiro, está realmente ali só com fundo eleitoral e que tenham propostas também muito boas. E aí o voto é seu. Só que se você diminui essa quantidade de candidatos, né, que não é que você não vai ter o direito de se candidatar. Claro que não. Mas dentro dos partidos precisariam ter plenárias, né, e de repente até ir para a sociedade, se fosse o caso, antes da eleição, para que fossem decididos ali quem seriam os representantes em cada partido, né? Eu acho que talvez essa possa ser uma proposta muito boa aí para um deputado federal, um senador colocar, né? Porque nesse caso seria uma alteração
ao tamanho do Brasil, não seria somente para o deputado estadual, mas seria bem interessante, né? Você começar, de fato, colocar em prática aquilo que eles pregam, que é de trazer a igualdade para todos, mas que, na verdade, quando você vai ao próprio pleito eleitoral, você vê que essa igualdade não passa de falácia. Beleza? Então, dentro dessa questão da proporcionalidade, né, você também tem uma chamada cláusula de barreira, tá? Então, para evitar que candidatos com pouquíssimos votos sejam eleitos, em 2015 foi criada a cláusula de barreira individual, tá? Que mantém a transferência de votos, mas obriga cada candidato a conseguir sozinho votos equivalentes a pelo menos 10% do coeficiente eleitoral. Beleza? Então, por exemplo, se um candidato menos votado tiver 2.000 votos, dentro desse exemplo que a gente colocou, mas tem sobra de votos para que se eleja mais um, esse candidato teria ali cumprido a cláusula de barreira, que é 10% de 10.000 votos, que era o coeficiente, né, daquela Assembleia em si, seriam 1.000 votos. Então, se sobram, por exemplo 8.000 votos, né, do candidato lá que foi eleito dentro daquele partido, ele pode usar esses 8.000 votos para eleger esse próximo candidato aqui que recebeu 2.000, tá? Porque vai contar lá no partido. Então, o coeficiente do partido está batido. Tem mais 10.000 votos para eleger um candidato. E aí você consegue colocar aqui. Isso aqui também vai contar nas federações. Então, por exemplo, tiveram um monte de gente ali com poucos votos, mas aí tem um candidato ali dentro da federação, que é o próximo da lista geral, e está sobrando ali 9.000 votos dentro da federação e ele teve 2.000. Né? Então, esse candidato com apenas 2.000 votos seria eleito. E talvez um candidato de um outro partido que está com 9.900 votos lá, mas não atingiu o coeficiente para mais uma vaga, vai ficar de fora. Então, às vezes o cara fez até uma boa campanha, conseguiu uma quantidade de votos muito boa, mas ele vai ficar de fora. E vai ver um candidato com apenas 2.000 votos entrando, tá? E faz parte. Aí já é a regra do jogo atual, beleza? Estou explicando para vocês como é que funciona e mostrando que, cara, vai lá e vota, mas decide. Entenda que hoje, mais do que o partido que você defende, você precisa também analisar toda a federação no qual ele está inserido, tá? Porque você pode estar dando um voto que, na verdade, vai para um outro partido que talvez não seja algo que você defenda, tá? Talvez eles defendam pautas ali que você não gostaria de defender, beleza? Então, hoje, mais importante até do que decidir um indivíduo, ou seja, um representante, você precisa analisar o partido que ele está e você precisa analisar a federação que ele está. E essas federações, elas são fluidas, tá? Dinâmicas. Então, no estado do Rio pode ter uma federação e no estado do Rio Grande do Sul pode ter outra, tá? Com partidos distintos, beleza? Então, na esfera nacional também pode ser outra, beleza? Então, fiquem atentos a isso, porque não necessariamente a federação, por exemplo, para presidente, ela é igual à federação para governador. São condições distintas, tá? Então, fica a dica aí. E a fonte, né, de onde a gente tirou todas essas informações sobre coeficiente partidário, coeficiente, né, individual, a cláusula de barreira, etc., foi da agência Câmara de Notícias, tá? Tá publicado isso lá. E aí eu quero perguntar uma coisa. Você entendeu, cara, como é que um deputado é eleito? Dá para saber de cara, acabou a eleição, tá lá a quantidade de votos. Óbvio, né? Hoje você já tem sistemas ali que já vai mostrando em tempo real, já com toda essa fórmula que a gente acabou de falar aqui. Mas
de forma simples para qualquer pessoa entender. É fácil entender como que é, como que um deputado estadual é eleito? Se você fosse se candidatar agora a deputado estadual, você saberia quantos votos você precisa para ser eleito? Não dá para saber, cara. Até porque tem a questão dos votos brancos, né, e nulos. Então, a eleição para cargos do legislativo acaba não sendo clara, né, o suficiente. E a maioria dos brasileiros não conseguem entender. No final, um sistema que inclui todas essas regras bem difíceis, né, de entender, apura o total de votos e depois distribui essas vagas. E aí você vê nomes que não eram nem conhecidos, né? De repente, tinham ali uma quantidade de votos por ter uma família grande ou muitos amigos e chegou até numa votação expressiva, mas que não lhe garantiria né, a eleição. E ele acaba sendo eleito por conta dessas regras que a gente falou aqui. E às vezes você não sabe nem qual é a proposta dele, talvez ele nem proposta tenha. E aí no Brasil tá complicado, né? A gente votar em quem não tem proposta, porque depois a gente sofre. Então, lembre-se sempre disso. Se um candidato não tiver nenhuma proposta e se você utilizar, né, o que eu falei no início do vídeo sobre ter algo que você vai exigir que aquele candidato que você vai apoiar brigue e coloque escrito ali na proposta de, né, na proposta de trabalho dele, já corre, porque se ele não está disposto a fazer algo em prol da sociedade, tá? E não é algo que seja direcionado a você, beleza? Porque na própria reciprocidade, a gente já viu que quanto mais você entrega de valor para os outros, mais você vai colher lá na frente de forma até indireta. Então, pense nisso, tá? E aí, por que eu falei ainda agora da questão dos votos brancos e nulos, tá? A gente precisa exercer o nosso papel de cidadão, beleza? Por quê? Os votos brancos e nulos, eles decidem uma eleição. Você não ir votar, decide uma eleição. E é importante que a gente exerça, porque, de qualquer forma, alguém será eleito. É importante que a gente tenha consciência de que ter o seu voto validado vai aumentar o coeficiente, né, tanto partidário quanto individual. Isso vai fazer com que você tenha pessoas que tenham cada vez mais votos, ou seja, essa representatividade vai atingir cada vez mais um número maior de pessoas que pensa de uma mesma forma, beleza? Então, se, por exemplo, na cidade que tem 200 mil eleitores, apenas 100 mil foram votar e votaram em alguém, você tem um coeficiente de 10 mil votos para que entre alguém, você dá a possibilidade de alguém com 1.000 votos entrar. Imagina se a totalidade desses 200 mil tivessem ido votar e votassem alguém. Tá? É óbvio, existem situações, a pessoa está viajando, está trabalhando fora, né, e tal, e não vai conseguir votar. Então vamos colocar ali que 90%, ou seja, seriam 180 mil votos. Você teria já um coeficiente de 18 mil. Você já precisaria, ao invés de 1.000 votos, de 1.800 votos no mínimo por candidato, para que ele pudesse entrar na regra de utilizar o voto do coleguinha, né, que foi eleito com muito voto e sobrou. E aí o partido tem mais uma cadeira ali. Lembre-se, deputados estaduais, federais e vereadores, você, mesmo que vote em alguém, você está votando na legenda, tá? E hoje, a partir de 2026, também numa federação. Então, tenha atenção em relação a isso. Por exemplo, senadores, né, a gente vai eleger 2 esse ano que terá mandato de 8 anos. Então, vamos botar a cabeça para pensar e vamos analisar bem, tá? Em relação ao voto branco e nulo. Eu vou botar para vocês agora um vídeo que eu achei muito interessante de uma propaganda do Burger King, tá?
que eles colocam exatamente essa questão do voto branco e nulo de uma forma para conscientizar. Eles gastaram dinheiro para fazer uma propaganda de modo a conscientizar exatamente, né, a população por conta do que a gente vai ter aí. E é importante a gente entender como que funciona, né, a eleição em si. E vou botar aqui e depois a gente discute sobre isso, tá? Vamos ver aqui. Não, gente, o debate é uma vergonha. Eu tenho 2 políticos para votar. Um é o branco e o outro é o nulo. Eu não votaria em ninguém. Vou votar branco. Tá tudo uma... Hoje eu votaria em branco. branco. Tá levinho, hein? Cara, mas tá faltando. Faltou a carne, né? E o bacon. Não, tá de brincadeira. Cebola e maionese. Não, muito ruim. Este é o Whopper em branco, um sanduíche com ingredientes escolhidos por outra pessoa. E quando alguém escolhe no seu lugar, não dá pra reclamar do resultado. Que facada no meu coração. Escolheram por nós. Eu ainda tenho tempo pra votar, pera. Não vou votar mais em branco, não, cara. Seria bem ruim 4 anos desse lanche. Então, pessoal, entendeu? É importante você votar, porque se você não exercer a sua cidadania e você deixar de votar naquele que você acredita que seja o melhor, os outros vão decidir por você e, infelizmente, você não vai poder reclamar depois, porque você não exerceu o seu dever, tá? De ser um cidadão e deixou os outros escolherem por você. E aí agora você não pode falar nada, você não pode reclamar. Você simplesmente deu um cheque em branco para outras pessoas decidirem o que vai ser de sua vida. Então vai lá, exerça o seu poder, até porque de qualquer forma alguém será eleito. E aí ao ser eleito, né, pelo voto popular, o deputado assume mandato de 4 anos, tá? Durante esse tempo, participa das sessões plenárias e dos trabalhos das comissões na Assembleia Legislativa. Além disso, ele atende pessoalmente aos eleitores, encaminhando seus pedidos a órgãos governamentais ou apresentando em plenário assuntos de interesse do segmento social ou da região que o elegeu. Ele ouve a opinião de grupos organizados que reivindicam a colocação de temas específicos em pauta, ou seja, os lobbies, né? Para isso, o deputado costuma receber em seu gabinete trabalhadores, dirigentes sindicais, lideranças de várias comunidades e entidades representativas. Outra atribuição do deputado é a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado. No exercício do mandato, ele tem livre acesso às repartições públicas. Pode fazer diligências pessoalmente nos órgãos de administração direta ou indireta. É função do parlamentar apresentar projetos de lei, de decreto legislativo, de resolução e proposta de emenda à Constituição Estadual e avaliar aqueles encaminhados por outros deputados, pelo governador, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e, o principal, pelos cidadãos. Você pode propor um projeto de lei, uma resolução, uma ideia, uma proposta. Tá? Você não precisa entender como que funciona o rito legislativo. Você só precisa ter a ideia e levar para o seu representante, né, depois de eleito, para que ele coloque essa ideia em pauta. E aí lá dentro tem profissionais que são, né, na verdade, existem analistas legislativos, tá, nas assembleias, que eles são concursados, tá? Então, esses analistas, eles normalmente fazem um suporte ali da assembleia para que o representante, né, o deputado nesse caso aqui, ele tenha uma avaliação de
se é possível ou não, dentro das constituições, dentro da legislação em vigor, colocar aquele projeto para frente, se ele tem chance de ser aprovado ou não, tá? E qual a melhor forma de colocar aquele projeto para funcionar, se é através de uma lei, de um decreto, tá? Da emenda da Constituição. Então, existem diversos estudos antes de uma proposta ir para a mesa, tá? E dela virar até mesmo uma proposta, beleza? Então, você vai levar a ideia, vai ser analisada se é possível fazer aquilo à luz da legislação vigente, e aí, caso seja, vai ser discutido qual é a melhor forma de ser colocado isso na Assembleia e qual o rito que deve ser seguido para ser aprovado, tá? O deputado emite pareceres nas diversas comissões técnicas sobre os projetos e demais assuntos acerca dos quais o Poder Legislativo deve manifestar-se. Pode também propor a instituição de comissões parlamentares de inquérito, tá? Quando tem algum tipo de situação em que possa haver um inquérito, tá, parlamentar, teve agora recentemente, por exemplo, né, de diversos assuntos como as METs, né, o INSS, etc. Tá? E aí isso em âmbito federal, né? Então, a comissão parlamentar de inquérito, ela está ali para poder fiscalizar algo que talvez esteja dando errado e que seja de cunho e interesse de toda a sociedade, tá? Então, é uma prerrogativa deles investigarem e, se for o caso, entregar às autoridades competentes, principalmente na forma do Ministério Público, uma denúncia com, né, a solução ali que eles tiveram em relação a essas comissões, tá? Infelizmente, no Brasil, a maioria das comissões acabam sendo só um teatro e, infelizmente, não dão em nada, na maioria das vezes não gera nem a denúncia, e quando gera a denúncia bate também no Ministério Público ou na Procuradoria-Geral e fica por ali mesmo, porque um bota o chapéu do outro. Mas, como eu disse no início do vídeo, o poder emana do povo. E se o poder emana do povo, nós temos o direito e a razão para exigir que isso seja feito. Beleza? E aí, tem algumas regras, tá? Para você fiscalizar o seu candidato, o seu deputado agora já eleito, né? O deputado não poderá, desde a expedição do diploma, ou seja, foi diplomado deputado, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de confiança, nas entidades constantes da situação anterior. A partir da posse, eles não podem ser proprietários, controladores, diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada, ocupar cargo ou função de confiança nas entidades referidas na situação anterior, patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1º, e ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Por isso que, quando um deputado, né, é convidado para ser secretário de alguma coisa, ele se licencia da função, o suplente entra no lugar dele, tá? E continua ali, né, o mandato legislativo de forma ininterrupta, tá? Então, existem os suplentes do seu candidato e você também precisa analisar quem são. Porque, eventualmente, um candidato eleito a deputado estadual, ele pode vir a ser convidado a ser um secretário do governo, tá? E a exercer esse outro cargo. E, a partir daquele momento, ele precisa se licenciar do cargo de deputado. E aí vai assumir o suplente, tá? Se esse suplente também for convidado para exercer um outro cargo, vai vir o segundo suplente, tá? Então, você precisa entender
como que funciona, tá? O rito legislativo, exatamente para você não ser enganado, porque nós somos enganados o tempo todo. E aí, o mandato do deputado será, né, perdido se ele infringir qualquer das proibições estabelecidas. Caso, né, tenha um procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar, e se ele deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias, salvo licença ou omissão autorizada pela Assembleia Legislativa. Se ele perder ou tiver suspensos os seus direitos políticos, se a Justiça Eleitoral decretar a perda do mandato nos casos previstos da Constituição da República, ou se ele sofrer uma condenação criminal em sentença transitada em julgado. A perda do mandato poderá ser decidida também pela Assembleia Legislativa, por voto aberto e maioria absoluta, mediante provocação da mesa diretora ou de partido político com representação na Casa, ou será declarada pela mesa de ofício, ou ainda mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado na Assembleia Legislativa, assegurada plena defesa de acordo com a infração cometida pelo parlamentar. Tá? Então, existem algumas infrações e cada infração dessa tem um rito diferente para que o deputado estadual seja cassado, beleza? Deu para entender qual é a função de um deputado, de como que funciona, né, todo esse processo, né, tanto de eleição, quanto o que realmente faz um deputado estadual. Por hoje, a mensagem que eu quero deixar para você é exatamente essa. Nunca deixe de estudar, tá? Analise tudo que você vai decidir. No Brasil, principalmente, a gente faz muitas coisas como se fôssemos praticamente torcedores. E torcedores, muitas das vezes, não conseguem exercer o seu poder ali de exigência do que foi prometido, né, antes da eleição. Eu acho engraçado que no futebol a galera exige, né, as torcidas organizadas, que seriam a oposição praticamente, mas que torcem, né, por determinados clubes. Quando algo não está indo muito bem, elas vão lá, fazem protesto, exigem e tal. Pá. E a população brasileira, não sei, né, se por conta do que tem acontecido nos últimos anos, deixou um pouco de querer exigir, né, que se faça o melhor para a sociedade, né? Que aqueles que sejam eleitos tenham, principalmente, a reciprocidade em seu coração e entregue para o povo que o elegeu um valor que realmente seja colhido, né, pela sociedade. Eu acho que falta muito essa condição em si de ser recíproco, né? E eu acho que ainda é a melhor forma da gente se conscientizar é exatamente estudando, não parando de estudar. E eu não digo do ensino somente do ensino regular, não, tá? Eu acho que o ensino regular ele acaba sendo o básico. É de procurar informação mesmo, tá? É de procurar o contraditório, é de ouvir os dois lados e entender como que é a dinâmica de cada um deles. Em determinados momentos, o seu oponente ele vai estar certo. E é importante que você tenha hombridade e serenidade para você entender isso e aproveitar até a informação do seu oponente e, de repente, colocar aquilo em prática. Assim como ele pode também estar errado. E quem vai decidir se é o que tem mais propostas certas ou erradas
vai assumir o poder e colocá-las em prática é você, sou eu, cada um que tem o direito a um voto, independente da sua classe social, da sua renda, da sua raça, da sua opção de gênero, da sua religião, do seu clube de futebol, se você mora num condomínio de alto luxo ou em uma comunidade afastada dos grandes centros, ou até mesmo numa área rural, também afastada de tudo, mas que tem a sua individualidade, né, que tem a sua cultura. E em um país com tantas culturas, né, tão pluricultural, estudar, independente de onde você venha, se você está com esse vídeo agora passando para você, você tem acesso à informação. E de qualidade, porque hoje você pode até escolher aquilo que você vai consumir, né? Até uma década atrás, talvez 2, você só tinha acesso praticamente à informação que era colocada para você. Você não tinha um poder de escolha, né? Era o que passava e você só tinha uma decisão a tomar, consumir aquele conteúdo ou não. Se você quisesse ter o direito ao contraditório, alguma coisa, você precisaria se deslocar, talvez ir a uma biblioteca, né, a uma banca de jornal, tentar folhear ali alguma informação, né, para tentar desenvolver ali um pensamento crítico e principalmente, né, criar a sua opinião e as suas convicções. Hoje, na palma da sua mão, você tem um telefone, você tem acesso à internet em praticamente todo lugar. Eu posso garantir para você que é pobre hoje, você é mais rico do que o pobre de 25 anos atrás. Isso é fato, né? A tecnologia trouxe muita coisa e conseguiu ali garantir para que a grande maioria das pessoas tenham ali acesso à informação hoje. O problema é que, mesmo você tendo acesso, você hoje tem mais acesso. A pessoa mais pobre hoje que tem um telefone, tá? Óbvio, não estou dizendo a pessoa que não consegue ler ou interpretar alguma coisa, mas a pessoa mais pobre hoje, mas que tem um telefone que consiga acessar a internet e assistir um vídeo, ela tem mais informação do que a pessoa mais rica do ano 1900. E você só não muda a sua vida se realmente você não quiser, cara, tá? Aí vai ter gente que pode dizer que, não, mas a realidade e tal, cara, mudar de vida não é ficar bilionário. Mudar de vida é subir um degrau na condição que você está hoje. E a gente sabe que atualmente no Brasil, né, o poder público ele está tendo um peso tamanho em relação ao atraso da sociedade, principalmente no que tange a questão da corrupção, a questão da desigualdade, a questão da proteção a determinados grupos, a questão exatamente da ineficiência do Estado, né, em fazer o seu dever, em fazer o seu trabalho, em ter um papel realmente que faça sentido para a sociedade, né? Eu acho que está faltando para nós, para o povo brasileiro, exatamente exigir que as coisas comecem a funcionar. A gente já vive um manicômio legislativo, né? E o nosso regramento jurídico é outro, né? Se você for analisar, ninguém consegue mais interpretar nada, porque a legislação ela se tornou tão grande que ela já precisa ser simplificada o quanto antes. Ela precisa ser reduzida ali, a quantidade de leis e tal, e você ter um ponto mais específico em cada uma delas. É óbvio, cada caso vai ser julgado de acordo com a situação em que ocorreu, e isso é previsto na nossa
Constituição e no nosso direito, mas você hoje já tem inúmeras leis que se contrapõem a outras, e isso traz uma brecha gigante e que acaba ocasionando impunidade, né? Sabendo-se que nos últimos 25 anos, pelo menos, a quantidade de situações de crimes de corrupção são inúmeros e a gente não vê nenhuma punição de fato para isso, né? Diversas outras situações em que são infringidas as leis também, durante o nosso próprio dia a dia, nosso cotidiano, acontecem repetidas vezes por uma mesma pessoa, né? Às vezes você pega uma situação em que alguém já foi preso 18, 20, 30 vezes pelo mesmo delito, e aí daqui a pouco ele é preso de novo, porque já foi solto em alguns dias. Ou a gente tem, de fato, o cumprimento das leis, que a gente tem boas leis, tá? A legislação no Brasil, ela não é ruim, não. A punição no Brasil, ela existe e ela é muito boa. Ela só não é cumprida, entendeu? Por quê? Porque se criaram tantas situações, tantas legislações em paralelo, que hoje você tem brecha para se livrar de praticamente tudo. E aí você tem que botar a mão na consciência e ver, né? Você vê que criaram, né, a lei da ficha limpa para o camarada ser candidato a um cargo eletivo, e a gente tá vendo aí um monte de camarada que tem a ficha suja, pô. Mas aí, para a lei hoje, a ficha dele é limpa, porque existem emendas que foram criadas depois ali que o magistrado pode interpretar com que a ficha daquele candidato não seja uma ficha suja e ele está liberado para concorrer a uma eleição. Então, essa é a ideia que eu queria trazer para vocês aqui, essa é a reflexão, né, que eu queria deixar para vocês hoje. Se ficar alguma dúvida e tal, é bom que a gente vai pesquisar também e entender melhor juntos como que funciona aí, né, a regra de um deputado estadual. Se tiver algum deputado estadual hoje que assistiu esse vídeo, né, e que tenha algo também para acrescentar aqui, dificuldades, aqui no Reciprocast a gente já entrevistou um ex-prefeito e ele trouxe muitas ideias muito maneiras, não na questão política, mas do dia a dia mesmo de um prefeito e tal. Então, se tiver algum deputado estadual hoje que queira complementar aqui nesse vídeo aqui, deixa nos comentários, né? Vai ser muito bacana ali a gente entender as dificuldades também. É bacana dar ouvido para o próximo, né? Porque a gente aqui tentou colocar de forma bem generalista como que funciona ali o rito e de uma forma que talvez a gente consiga entender ou não, né? Assim como é a questão do coeficiente. Não ficou muito claro para mim como ainda é eleito tal. Já tive uma boa noção ali de como que é, né? Mas se for de forma muito rápida, a gente ainda não consegue entender. Mas peça aí, se tiver algum deputado estadual e tal, e que de repente talvez interessante aí, queira ser entrevistado depois e participar de um Reciprocast para falar da profissão, seria bem bacana, tá? Seria bem interessante termos essa profissão aqui, até para os jovens conseguirem ver e assistir e entender como é que é, e se eles tiverem interesse, também participarem do processo. E seria muito bacana que eles tivessem essa experiência e ouvissem de alguém, né? Então, espero que você tenha gostado, né? Terão outros, a gente ainda vai falar aqui dos deputados federais, dos senadores, do governador, do presidente da República, que são as funções que nós vamos eleger aí em outubro, e
eu quero agradecer se você ficou até aqui, é porque você realmente se interessou pelo assunto e muito provavelmente está saindo, eu tenho certeza disso, com uma ideia já um pouco melhor, né, com informações a mais do que você entrou. E aí é óbvio que eu vou pedir, se você ainda não é inscrito nos canais Weldon 360 e Reciprocast, já clica aqui embaixo, já se inscreve nos dois canais. Tem conteúdos que são distintos entre eles, mas alguns são em conjunto, feitos por mim, e eu quero muito, muito mesmo que você tenha uma noção muito maior de informações para que você possa fazer suas escolhas de vida de uma forma muito mais consciente e que você saiba depois cobrar e exigir que seja feito a nossa vontade, né? Que o Brasil consiga ser próspero em breve para a gente colher esses frutos, né? De toda a reciprocidade que a gente vem plantando. Não deixe de dar o seu like, cara, dá um like aqui, cara. Porra, manda esse vídeo para mais gente, é importante. Compartilha aí. Eu espero vocês no próximo vídeo. Por hoje fico por aqui. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e tchau! Rapaz, ficou bom esse aqui, hein? Eu pensei que ia ficar mais difícil, mas ficou bacana. Brabo. A adrenalina fica lá em cima para falar disso, porque você tem que tomar cuidado com as palavras e tal, e é complicado às vezes você entrar nesse tema, mas eu acho que deu para ficar bem explicado. Vamos ver o que as pessoas vão falar depois. Vamos ver como é que vai ficar isso daí. Muito bom, muito bom. Espero que a galera tenha gostado. Vamos ver como é que vai ficar aí os comentários depois. Vamos lá, vamos lá. Semana que vem a gente vai falar mais. Vamos falar dos deputados federais. Vai ser bom pra caramba. Ei, maravilha. Cansado. Vambora.